Oi pessoal, tudo bom? Aqui tudo ótimo. Mais um vídeo aqui hoje para falar de um tema bem interessante. A gente vai falar sobre umbral. O que é umbral? É desmistificar um pouquinho essa ideia que a gente tem de umbral, que é um lugar que a gente não quer ir mesmo. Óbvio que a gente não quer, né? Mas tem uns detalhes aí que são interessantes da gente entender. Antes da gente começar, queria dar as boas-vindas a todos os que são novos aqui, que acabaram de se inscrever ou que estão vendo esse vídeo aqui pela primeira vez. Eu sou a Joyce Elisa, do canal Despertar com Joyce Elisa, e se você quer receber conteúdo sobre espiritualidade, mediunidade, regressão de vidas passadas e todo esse universo, basta se inscrever aqui e ativar o sininho, tá bom? Ativa o sininho naquela opção que você vai receber todas as minhas notificações com prioridade, porque aí todo vídeo que eu publicar você já vai receber lá a notificação. Eu não publico muitos vídeos todas as semanas, até para não ser cansativa. São no máximo 2 vídeos aqui por semana, então é bem tranquilo ativar aqui as notificações, tá bom? Vamos ao assunto então, que hoje é sobre umbral. Geralmente quando a gente fala de umbral, quando a gente ouve falar de umbral, a gente fica um pouco apreensivo, né? Poxa vida, eu não quero umbral pra mim não. Quando eu for embora dessa vida, eu quero ir direto pro plano espiritual, eu quero estar bem, eu quero acordar num hospital gostoso, então eu quero acordar junto com a minha família espiritual, enfim, né? Óbvio que a gente vai querer algo agradável e não desagradável. Mas o que eu queria falar pra você, gente, tá essa edição, tá? Eu tô fazendo esse novo formato aqui pra ser mais humana possível com vocês, tá bom? Vão ter os errinhos, os gaguejamentos aqui, mas tudo bem. Então, falando sobre umbral, pra gente desmistificar um pouco essa história. No vídeo passado, né, no anterior a esse, eu fiz uma resenha sobre o livro Os Filhos das Estrelas, Memórias de um Capelino. Então, quem não viu, volta um vídeo aqui pra assistir que vocês vão adorar. É um livro maravilhoso. E o bom desse livro também é que ele descreve um pouco com mais detalhes, né, um pouco mais a questão do umbral. E eu já tinha lido vários livros, né, falando de umbral e tudo mais. E é muito interessante a gente entender que o umbral nada mais é do que um lugar no plano espiritual, né, que não é no físico, que a gente vai por sintonia. Essa é a primeira coisa mais importante da gente entender. Não é que a gente é castigado por alguém que vai mandar a gente lá para um lugar ruim. Não é isso. É simplesmente a forma como a gente tá quando a gente faz a passagem para o plano espiritual. Quando o nosso corpo morre, ou como eu gosto de dizer para minha filha Isabela, quando o nosso corpo fecha os olhos, a gente passa para o plano espiritual. E dependendo de como a gente tá, no que a gente estava vibrando antes de fazer a passagem, no que a gente estava focando, né? A gente vai estar com uma vibração. E isso é óbvio, tudo no universo é vibração. A gente tem uma vibração, a gente vibra de uma certa forma. E para cada pessoa é diferente, tá? Cada um vibra de uma forma diferente. Então, dependendo do que a gente está vibrando, o que a gente carregou ali ultimamente, e até nessa questão de vida toda, né? Tudo que a gente viveu, o que transformou a gente? Qual que é a vibração que a gente tem devido a tudo aquilo que a gente viveu e tudo aquilo que a gente aprendeu? Então, vamos fazer com que a gente se transporte para um lugar que é compatível, porque como eu falei, no universo tudo é vibração e a gente só vai ser compatível com o que vibra da mesma forma. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é a gente entender que esse lugar que a gente vai, compatível com a nossa vibração, ele pode ser um lugar mais denso. E aí vem esses umbrais, que existem muitos níveis de umbral. Tem os níveis que são bem próximos daqui da Terra, então são lugares muito parecidos com o que a gente inclusive vive aqui na Terra. Existem lugares, né, na espiritualidade que são também chamados de umbral, que são comunidades de pessoas que querem viver da mesma forma que viviam aqui na Terra. Então lá elas comem, elas bebem, elas fazem sexo, elas têm todo um sistema de vida muito parecido com o sistema que a gente vivia aqui na Terra. Então digamos que é um nível um pouco abaixo desse nível que a gente vive aqui, tá? É óbvio que não é um dos melhores níveis, né? Não é uma colônia espiritual, é uma colônia subespiritual, digamos assim, já tá a nível de umbral, porque vive mais densamente, né? E é o apego das pessoas ainda aos costumes da Terra. E aí vai indo, tem muitos níveis de umbrais, tem os níveis muito mais densos e obscuros, dependendo de como tá a sintonia da pessoa, tem aqueles intermediários, medianos e por aí vai, tá? Tem muitos níveis.
E o que que serve, para que serve o umbral, né? A ideia principal do umbral é para que a gente, primeiro, né, a gente vai ser jogado nesse local por sintonia. E lá a gente vai depurar do nosso perispírito, que é aquela camada que a gente tem logo após o nosso espiritual, a nossa camada espiritual, digamos assim, é aquele invólucro do espírito. Ainda existe um invólucro, né, que é o perispírito. Então a gente vai drenar tudo que a gente está carregando de negativo no nosso perispírito. Por que que isso acontece? Se a gente não soltar um pouco dessas toxinas espirituais, a nossa próxima vida na Terra não teria como ser sustentada, porque seria tanta doença que a gente ia pôr para fora no nosso corpo que a gente não conseguiria viver, a gente logo morreria. Olha só, vocês sabiam disso? Deixa aqui nos comentários para mim saber. Então, esses umbrais, eles servem para depurar do nosso perispírito todas aquelas toxinas que a gente acumulou, pensamentos negativos, sentimentos ruins, destrutivos, de ódio, de apego, de inveja, de enfim, tudo aquilo que a gente acumulou de ruim, que foi muito ruim pra gente durante a vida, a gente vai drenar, né, pelo nosso perispírito nesses lugares. Então, por exemplo, pegando ainda, né, esse livro, O Filho das Estrelas, Memórias de um Capelino, é a trajetória de um dos espíritos ali, veja a resenha no vídeo passado, e ele tem várias passagens por umbral. E num dos umbrais, quando ele acordou, digamos assim, né, após a morte do corpo físico, ele estava numa praia, mas não era uma praia bonita, não, que nem aqui na Terra. Era uma praia escura, bem assim, bem obscura mesmo, né? O céu não era azul nem ensolarado, era um céu assim que parecia que ia chover, uma tempestade muito forte a qualquer momento. E ele se viu na areia com plantas, umas folhas grandes, bem escuras em cima dele, do corpo todinho dele. Então aquelas plantas, o que elas estavam fazendo? Ajudando a drenar aquelas toxinas espirituais que ele estava no perispírito dele. Então, drenando aquilo, né, ele ficou lá por um bom tempo. E aí ele sempre adormecia. Ele acordava, via aquele lugar estranho, obscuro e adormecia. Por que que aquilo era uma praia, um mar? Porque o mar é água salgada, né? E a praia, ela sempre tem essa questão de chupar, de tirar o que é ruim e levar, né? Então, esse lugar existia justamente por conta disso. E aí, quando ele melhorou, né, essas toxinas foram drenadas e um detalhe, às vezes quando ele acordava, ele via que o corpo dele, embaixo daquela planta, né, ele levantou, o corpo dele estava cheio de pústulas, né, de feridas purulentas, ou seja, aquelas plantas estavam sugando toda aquela toxina que ele tinha acumulado no perispírito. Aí passou um tempo naquele tratamento, digamos assim, e ele automaticamente foi para uma colônia espiritual. A sintonia dele deu uma afinada, né? Deu uma... como é que fala? Me fugiu a palavra. A sintonia melhorou, sutilizou, essa era a palavra que eu queria utilizar. E aí ele foi para as colônias espirituais, teve outros tratamentos ali de recuperação. E aí ele seguiu, né, a vida e, enfim, teve o decorrer, né, da história lá. Então, é isso que eu queria falar para vocês, que os umbrais, eles são lugares que a gente vai por pura afinidade e, na verdade, são lugares que ajudam a gente a ter uma pausa ali que a gente vai precisar e a pôr para fora todas aquelas toxinas. Então, se não é essa praia obscura, tem muitos outros lugares, né? Como eu falei para vocês, são muitos níveis, muitos tipos de umbrais, onde os espíritos ficam realmente deformados, ficam cheios de chagas, de machucados, de como é que fala? Aberturas mesmo na pele, que sai pus e tudo mais. Por isso que às vezes a gente vê, né, algum espírito assim em sonho, a gente se assusta, mas é justamente por conta disso, porque tá drenando ali todas aquelas toxinas para ajudar na caminhada evolutiva e ter uma próxima vida um pouco melhor. Ele ainda tem os débitos dele, porque ele tem que aprender,
né, do fundo do coração, ele realmente tem que entender que ele estava seguindo o caminho errado e seguir um caminho mais ligado ao bem, ao amor. Isso ainda vai continuar, óbvio, mas toda aquela toxina kármica, ela foi deixada lá nos umbrais e aí a vida se torna um pouco mais sustentável, né, com um corpo mais, digamos, que sadio numa próxima vida, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse esclarecimento. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já sabiam desse lado dos umbrais ou se não, tá bom? Vou gostar muito de saber. Um beijo no coração de cada um, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!